Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel quando encostar aí nas pessoas ou nas coisas e respeitando a distância entre as pessoas de mais ou menos 1,5 m a 2 metros de distância, ou pelo menos procurar respeitar as marcações que os estabelecimentos colocam aí de distância em fitinhas no chão, ok? Antes do vídeo começar, continuem participando das rodas de conversa que acontecem terça, quarta, quinta e sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. Todas essas rodas de conversa são essenciais para que a gente continue alinhando o que vocês querem saber de conteúdo com o que eu estou apresentando, certo? Se preparem que a amostra já está chegando, ela logo vai ocorrer, estamos nos períodos finais aí fazendo os últimos ajustes e continuem participando de todas as lives. Hoje no canal vocês vão ter uma live às 3 e depois uma live às 4 e a nossa live de artes digitais vai ser quinta-feira, amanhã, às 16 horas, onde eu vou falar para todos vocês, independente da idade, algumas dicas e truques de ilustração que eu já venho passando aí desde o final do conteúdo oficial da mostra para todos os dias aqui de junho. Hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo de animação dentro do Canva. Eu vou mostrar para vocês a animação no texto, então eu já mostrei que o Canva tem um banco de imagens gratuitas, ele tem um banco de vídeo gratuito, ele tem um banco de áudios gratuitos e hoje a gente vai ver e testar o que a ferramenta de texto e de animação de texto pode fazer dentro do seu Canva, ok? Então vamos lá. Bem, turma, então vamos para a nossa parte gravada da tela. Vamos pular os anúncios que podem aparecer e retomar as nossas questões aqui com relação à animação. No vídeo anterior eu mostrei para vocês que nós temos as possibilidades de usar figurinhas, eu mostrei para vocês o que é um banco de imagens, por que o Canva tem músicas que você pode usar, quais são as músicas que você pode usar, por que o Canva também tem essas pequenas funções, né, de disponibilizar trechos de vídeo e como essa animação funciona com as coisas prontas. Ou seja, no vídeo anterior eu mostrei para vocês o que o Canva pode fazer com as coisas prontas que ele disponibiliza. Trechos de vídeo, trechos de música, como usar isso na sua postagem. Fiz uma leve apresentação das ferramentas de adesivos, de stickers, e hoje a gente vai tentar mexer na animação de texto, ok? Novamente é importante que vocês se lembrem que o Canva, ele demora um pouco para carregar em algumas determinadas situações, ele precisa estar junto com a internet, né? Essa internet precisa estar sempre ativada para que ele possa fazer esse backup entre você estar fazendo seu trabalho e ele precisa atualizar o arquivo e ir salvando nessa pasta em nuvem que ele tem, fazendo essa sincronização automática, certo? Como hoje é texto, então vamos revisar uma questão sobre o texto. Texto, você seleciona, ele vai ter essa caixa. Nessa caixa de seleção, ele já está mostrando para você ferramentas essenciais como aumentar e diminuir o tamanho do texto e reposicionar. Então, isso já ficou claro, tanto que a gente já usou outras vezes. Na parte inferior, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as mesmas ferramentas de funções similares a quando você seleciona uma imagem, ou seja, você tem a opção de editar para você escrever uma outra palavra. Você tem a opção de excluir, que é essa lixeira. Lá em cima você vai ter os botões de desfazer, então eu vou voltar aqui com a palavra doce. Você pode duplicar o seu texto e ele vai ter 2 textos iguais. Você pode mudar a fonte, que é o tipo de letra, tamanho, que é o tamanho do texto, cor, então ao invés de ser branco ele vai ser azul, amarelo, vermelho, roxo. Formato, essa questão do formato é a formatação. Então a gente pode pôr uma lista numérica, pode pôr marcador, muito parecido com o Word. Então se vocês já usaram o Word alguma vez, vocês vão ver que tem
B de negrito, que é para deixar a letra mais grossa, I de itálico e U de sublinhado. Lembrando que o B de negrito e o I de itálico só ficam ativos se aquela fonte possui negrito e itálico na sua família, que é uma das coisas que eu já comentei com vocês. Em tipografia, se a fonte, por exemplo, a fonte em questão que está sendo usada se chama More Sugar, ela não tem itálico. Mas se eu vim para a fonte Fórum, tá vendo? Eu estou trocando para uma fonte gratuita. Vou vir na minha ferramenta de formato. Ó, ele mostra que também não tem, ou seja, essa fonte ela não funciona negrito nem itálico. Mas se fosse um Arial, provavelmente ele teria. Do lado nós teremos aqui a ferramenta de espaçamento entre as letras. E caso nós tivéssemos linhas, né, entre as linhas, o que aqui não vai fazer nenhuma diferença, porque a gente só tem uma linha. Vamos para os efeitos, vamos ver que efeitos de texto ele tem. Ele tem nenhum, onde o texto fica do jeito que está. Ele tem o efeito de sombreado. Sempre que aparecerem esses botõezinhos por cima da ferramenta, são as guias, tá vendo? Então eu posso deixar minha sombra muito mais longe, posso mudar a direção da sombra. Isso é uma das coisas que eu venho comentando nas aulas de ilustração, que sombra tem uma direção porque a luz também tem uma direção. Desfoque, posso deixar mais suave, certo? Ou posso deixar isso com uma sombra dura, de luz dura, e posso deixar mais transparente ou menos transparente. E o último de todos, que é a cor. Então, sim, você pode usar a cor para criar um efeito, tá vendo? Então, não necessariamente vai ficar parecendo uma sombra. Se eu tirar todo o desfoque, vai parecer um texto duplicado. Ao lado, a gente tem a opção flutuante, que é como se fosse esse embaçado em volta do meu texto. Ele não deixa mudar cor nem tamanho. Ele tem a opção vazado. O vazado vem sendo usado muito, muito mesmo nas redes sociais, com fontes mais grossas, fontes sem serifa. O que são fontes sem serifa? São fontes retas, tá vendo? Eles não têm micro detalhezinhos dos lados. Então, ok. Temos o efeito vazado. Esse efeito desalinhado, que é um vazado com sombra. O efeito eco, muito popular nas redes sociais, que é uma repetição do texto, né? Como se fosse... Ele é muito parecido com aquele mesclar que o Corel tem, entre você mesclar as cores. E aqui, no caso, a gente vai ter textos. Aqui, ferramenta de falha, para ficar com aquele efeito de glitch, que as pessoas usam bastante nas redes sociais também. E por último, ele tem o efeito de neon, que é como se você estivesse colocando um brilho. Então, o Canva tem muitas funções aí de efeitos para o seu texto, mas não necessariamente é uma animação. E aí, do lado, a gente vai ter o botão de animar o texto, que é o nosso objeto de interesse nesse momento. Então, vamos ver quais são as opções que ele tem. Número 1, texto em bloco. Vamos clicar. Lembrem sempre, ele precisa, né, sincronizar com a internet. Então, pode ser que dê um leve delay entre você clicar na função e a função acontecer. Mas a ferramenta bloco faz isso, tá vendo? Que vocês conseguiram ver. Vou colocar play de novo. Ela passa um bloco na frente do nosso texto. E aí o texto aparece. Vamos voltar para a ferramenta de animação. Máquina de escrever. Essa daqui é a mais tradicional de todas. Eu acredito que uma letra vai aparecer uma de cada vez. Tá vendo? Eu vou dar um play. Peço novamente para que vocês retomar aqui de onde havia parado. Eu percebi que a gravação de tela acabou travando. Então, eu peço desculpas e reforço aqui que o Canva é um aplicativo bem pesado e que, infelizmente, por isso ele fica dando algum conflito com o meu aplicativo de gravar a tela, de capturar a tela do meu celular. Então, aqui a gente vai tentar retomar a questão da animação. Como eu falei, né? O Canva acaba dando conflito com o próprio aplicativo de gravação de tela. E aí, por ele ser muito pesado, ele acaba não gravando, né? O celular meio que não decide se ele consegue gravar o Canva ou se ele decide que vai gravar a tela. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou arrastar aqui para o lado para mostrar para vocês quais são os tipos de animação que o Canva disponibiliza para o texto, mas não vou clicar em cima de cada um deles para testar, porque senão ele vai dar esse delay e vai causar esse travamento de novo e aí eu não vou conseguir capturar a tela para vocês. Mas o que é essencial da gente saber? Primeiro de tudo, qualquer um desses que você escolher que seja gratuito, ele não tem edição. Ou seja, a velocidade que você está vendo a animação acontecer é a velocidade que vai acontecer também na sua postagem. Então vamos supor, vou clicar aqui em máquina de escrever. A velocidade com que a animação aparece na minha postagem vai ser exatamente a que ele está mostrando de exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você tem essa limitação. O Canva, ele tem esses micro mecanismos prontos realmente para tentar ajudar aquelas pessoas, isso eu sempre falo para vocês, que não são designers, que não trabalham efetivamente como designers, ou às vezes designers profissionais que não têm acesso a outras ferramentas de animação. Porque se você for fazer um comparativo entre você conseguir fazer a animação aqui no Canva e supondo que você precise trabalhar com aplicativos de animação, eles vão ser muito mais abertos a essa edição. Então, o que vai acontecer? Você vai poder decidir quantos segundos cada texto fica na tela, como você vai realmente movimentar. Então, eu só peguei um efeito de máquina de escrever pronto. Eu não decidi se isso ia ser mais rápido, se isso ia ser mais devagar. Então, essa é a única limitação que o Canva acaba trazendo quando se trata de animação de texto. Reforçando que no vídeo anterior vocês viram que ele tem todas essas opções que se trata de colocar stickers, colocar a sua animação de sticker, colocar a sua animação um trecho de vídeo, colocar um trecho de música, porque são coisas que esse próprio banco de conteúdo que o Canva tem gratuitamente para te dar. Mas também fica aquela questão que eu gostaria de levantar aqui com vocês. Por mais que você pegue um trecho da música, você não pode, por exemplo, editar um fade in ou fade out, que é a música começar baixinha e de repente terminar baixinha de novo. Essas pequenas nuances de edições realmente exigem aplicativos específicos ou programas de computador específicos. Então, resumindo, a animação do Canva é muito boa, porém muito simples. Se você precisar de uma animação mais complexa, com certeza você vai ter que fazer isso em algum programa específico, mas para as nossas necessidades do dia a dia, coisas pequenas e básicas que você quer fazer numa postagem, ou mesmo nas nossas atividades, transformar, mexer o Abapuru, mexer o vendedor de frutas, as coisas que nós editamos, basiquinho, por exemplo, passa para o lado, ou de repente ele surge e some, essas coisas mais simples, o Canva com certeza vai conseguir fazer pela gente, mas coisas muito complexas de motion design, é bom a gente procurar um aplicativo específico para isso. Fica aí também o recado para que prestem atenção quando vocês forem usar, que como eu falei, o Canva ele é bem pesado, pode ser que às vezes ele tenha alguns travamentos ocasionais enquanto você estiver fazendo isso, então esteja conectado com a internet para ter pelo menos a certeza que o seu backup está sendo salvo, ok? Para você ter a certeza que pelo menos a atividade que você está fazendo agora, o que você estiver mexendo nesse momento, vai ser salvo. Porque, por exemplo, o meu primeiro que seu dia seja doce, que foi o que aconteceu o travamento, apesar de travar e fechar o Canva, ele tá salvo aqui, tá vendo? Não vou clicar nele porque ele foi um arquivo um pouco pesado, então não quero que trave de novo. Mas se vocês verem, eu tenho duas postagens iguais justamente por isso. Porque ele conseguiu fazer o meu backup por estar conectado com a internet. Outra coisa, tudo que vocês fazem no Canva vai ficando salvo lá dentro. Então todas as coisas que a gente mexeu, todos os exemplos, atividades, tá vendo? Todas as coisas vão ficar lá na área do seu design. Se você sentir que o seu Canva está ficando pesado por causa disso, você pode vir aqui nas 3 pontinhos e mover para a lixeira. Porque aí pelo menos isso não vai ficar te atrapalhando e não vai ficar pesando aí no seu Canva, ok?